Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu me assustei muito quando eu acabei vendo. E basicamente vai falar sobre o case de EZTEC. E na verdade, o que aconteceu com a EZTEC? Desde novembro desse ano, lá desde 1º de novembro, até hoje, ela caiu mais de 35% da sua cotação na Bolsa de Valores, o que é uma queda muito expressiva. E aí que tá, a maioria dos investidores falam que o melhor momento para você comprar ações de uma empresa é quando tá todo mundo morrendo de medo. A grande questão é que para investimentos agora no setor de construção civil, simplesmente as pessoas estão completamente apavoradas, negociando as ações num preço muito menor do que deveriam valer. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo daqui. E para entender um pouco melhor sobre o porquê que as pessoas têm tanto medo da construção civil e de empresas desse setor, a gente precisa primeiro falar um pouquinho sobre o funcionamento do setor imobiliário. Porque tudo começa quando a empresa vai lá e compra um terreno. Só lembrando que a base de terreno que essa empresa compra é chamada de land bank. E aí nessa primeira etapa ela vai ter um gasto, obviamente, para comprar esse terreno. Lembrando que esse gasto ele gira por volta aí de 20% do prédio inteiro, é só para comprar o terreno. E tá bom, qual receita que ela vai ter? Qual dinheiro que vai entrar no caixa da empresa? Bem, basicamente nenhum dinheiro entra nesse momento. Vale também só destacar que a EZTEC, lá em 2019, quando essas ações estavam lá no alto, ela fez um follow-on, ou seja, ela emitiu novas ações a um preço de R$ 38 por ação. E ela pegou todo esse dinheiro que ela captou e comprou novos terrenos. Então é um ponto muito positivo para a EZTEC, porque ela já tem os terrenos para 4, 5 anos, sem que ela precise ficar se preocupando em comprar mais terrenos, porque já está tudo comprado devido a esse follow-on que ela fez lá no passado. Bem, depois entra uma segunda parte do processo, que é uma parte muito importante, que é a parte de projeto. Bem, nessa parte vai entrar toda a engenharia, a parte de licença de construção e tudo mais, e que é muito difícil essa parte, porque na verdade a empresa precisa dimensionar todos os custos que ela vai ter ao longo dos próximos anos durante a construção. E é muito comum muitas empresas errarem esse cálculo aqui e acabarem tendo prejuízos em alguns imóveis, devido a esse cálculo ser feito errado e elas cobrarem mais barato do que deveria de alguns apartamentos, por exemplo. Bem, o próximo estágio da construção é a parte de venda na planta, quando a empresa começa a vender os apartamentos sem antes ter construído. Então ela tem um gasto aqui com comissões, com stand de vendas, e já começa aqui a entrar a primeira parte da receita. E depois disso você tem a parte de construção, que é onde realmente vai ter a maior parte do gasto para construir o imóvel, e também aí vai ter um pouco de receita do pessoal que comprou na planta e está pagando. E você realmente só vai ter a grande parte da receita quando realmente só vai entrar dinheiro para a companhia na parte da entrega das chaves, quando o imóvel já está pronto. E aí as pessoas ou quitam a dívida ou fazem um financiamento, mas enfim, aqui a construtora acaba recebendo a grande parte que ela gastou e aqui que fica o lucro mesmo. Mas enfim, é só nessa parte aqui que a empresa realmente vai ver o dinheiro. Então qual que é o grande problema de uma construtora? Ela vai gastando para só depois ver o dinheiro para descobrir se ela teve lucro ou não. E isso é uma coisa extremamente perigosa porque muitas empresas acabam quebrando por causa disso. Não quebram porque gastam antes de receber. Quebram porque tem uma margem muito grande. O quanto você gasta para construir um novo empreendimento, para construir por exemplo, um prédio cheio de apartamentos, é muito menos do que você consegue ganhar de dinheiro vendendo esses apartamentos. Então você tem uma margem muito boa. Então o que muitas empresas fazem? Elas simplesmente se financiam através de dívida. Elas vão no banco, pega um financiamento, pega uma dívida, pega um empréstimo e saem construindo. E tenta vender. O problema é que quando elas conseguem vender, elas têm um lucro gigantesco. Porque elas conseguiram, então, vender apartamentos e conseguiram pagar a dívida, conseguiram ficar com um bom tanto de dinheiro. O problema é quando elas não conseguem vender esses apartamentos. E aí tudo começa a desmoronar. Porque isso já é um grande problema. Porque ela não está conseguindo vender esses apartamentos e está com uma dívida muito grande que ela utilizou desse dinheiro para construir os apartamentos. E aí ela tem que vender a qualquer preço e acaba tomando muito prejuízo. Inclusive várias construtoras, toda virada de ciclo acabou indo à falência por causa disso. Mas apesar disso, a EZTEC ela se destaca por ser uma construtora muito diferente das outras. Ela não contrai dívida. Bem, na verdade ela até contrai dívida, mas é muito pouco. A maioria dos empreendimentos, a maioria dos prédios que ela constrói é com dinheiro próprio, é com o próprio dinheiro do caixa da EZTEC. Então, simplesmente quando o ciclo vira e vira um ciclo ruim de mercado e a empresa não consegue mais vender o que ela está construindo, poxa, tudo bem, foi ela que construiu, foi o dinheiro dela que está ali. Ela não tem ninguém para pagar essa dívida. Então, ela simplesmente fica esperando ter um bom comprador e fica ali esperando o tempo que for necessário. Inclusive, isso já aconteceu no passado e foi muito proveitoso para a EZTEC isso. Então, a gente pode ver que, na verdade, a EZTEC ela tem um diferencial muito grande das outras construtoras, que é construir com o próprio capital. Isso gera um menor risco. Mas como está todo mundo com um pavor gigantesco do setor de construção civil na Bolsa de Valores, ninguém tá nem aí pro bom senso. Tá simplesmente tudo caindo, e a EZTEC tá ali no bolo. Então, na verdade, aqui a gente tem o resultado da EZTEC e a gente vê que ele é muito volátil ao longo dos anos. Então, de 2007 a 2013, foram períodos muito bons para o setor de construção
construção civil. Então o lucro ele vai de 46 milhões para mais de 580 milhões, ele sobe muito. Mas de 2014 até 2018 foram anos muito ruins para o setor de construção civil. E com isso o lucro só foi caindo ano depois de ano. Então isso é uma característica muito marcante. Todas as empresas do setor de construção civil têm um lucro muito volátil, em períodos bons para o setor de construção civil. Esse lucro é astronomicamente grande e em períodos ruins ele é muito pequeno, ele vai caindo, caindo, caindo. Mas apesar disso, isso não justifica, pelo menos na minha opinião, a EZTEC vem sendo cotada aos patamares que ela vem sendo cotada, por volta de 60% do valor patrimonial. Então, na minha opinião, e eu acho que vale a pena um estudo melhor disso para você, investidor, para você saber se é uma empresa que faz parte do seu perfil como investidor ou não, mas eu acho que é interessante esse estudo que você faça. Na minha visão, é uma oportunidade muito interessante para os próximos 5, 10 anos. Ou seja, para quem investe no longo prazo, pensando esse período ruim que vai passar agora e depois um possivelmente apogeu do setor de construção civil. Então, para o investidor que tem esse tipo de pensamento, EZTEC é uma ótima ação para ele estudar um pouco melhor. E agora esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar destacando um outro vídeo sobre o Banco do Brasil que eu acho bem interessante e até o próximo vídeo.